Oi, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos continuar com as nossas aulas sobre classes gramaticais, né? Nós estamos estudando esse tema há algumas semanas, tá? E hoje falaremos especificamente sobre o pronome. Só para recapitular, nós falamos sobre adjetivo, substantivo, artigo, numeral e agora chegou a hora do pronome, certo? O que é o pronome? O pronome é uma das classes gramaticais que serve para substituir um nome no texto. Teoricamente, substitui nomes. Substitui um substantivo, um adjetivo, certo? Mas para que essa substituição de nomes? Para que o seu texto, ou o texto que você esteja lendo, interpretando, ele não fique repetitivo, tá? Então vamos supor aqui, você está fazendo uma redação, né, sobre a educação no Brasil. E aí você começa lá escrevendo o primeiro parágrafo de introdução. A educação no Brasil, né, é um assunto que precisa ser debatido, discutido, tal, muitas mudanças, lá. Daí chega a hora do segundo parágrafo, do desenvolvimento. Você continua. A educação no Brasil, terceiro parágrafo. A educação no Brasil fica um texto cansativo, pobre, empobrecido e repetitivo, certo? Então você precisa o quê? Substituir termos, substituir palavras para que o seu texto fique mais fluido, certo? O pronome serve para isso, ok? Então são palavras que substituem ou determinam os substantivos. Quais são os tipos de pronomes que nós temos? Nós temos os pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos, certo? Essa classificação dos pronomes. Tá? Hoje nós falaremos especificamente sobre os pessoais, ok? Então, nos pronomes pessoais, dentro dessa classificação, nós temos algumas classificações, tá? Eles indicam, né, as três pessoas gramaticais: eu, tu, ele, certo? Ou eu no singular, nós no plural, tu no singular, vós no plural, ele, ela no singular ou eles e elas no plural. As três pessoas envolvidas em qualquer processo de comunicação são o eu ou o nós, eu se estiver no singular, nós no plural, né? Por quê? Porque é aquele que fala, é o falante no processo da comunicação. O tu ou vós é aquele com quem se fala, certo? E o ele, ela ou eles, elas é o assunto que está sendo tratado, é o enunciado, é a mensagem que está sendo proposta ali. Então são três papéis cumpridas aí pelo pronome no processo de comunicação, né? O eu, que seria o falante ou nós no plural, tá? O tu, que seria o destinatário, ou vós, ou você, que é mais usado na linguagem coloquial, né, que nós usamos mais, ou ele e eles, né, que é o assunto que está sendo abordado, tá? Esses três passos aí no processo de comunicação são representados, então, pelos pronomes pessoais. Aqui, ainda falando sobre eles, nós temos duas classificações importantes. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais oblíquos, ok? Os pessoais do caso reto têm por função representar o sujeito, tá? Então, ali na tabela abaixo, vocês têm ali, né, à esquerda, os pronomes pessoais do caso reto. Nós temos ali primeira, segunda e terceira pessoa no singular e depois nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa no plural, tá? Então, eu, tu, ele ou ela no singular, nós, vós, eles, elas no plural. Esses pronomes são bem conhecidos, ok?
e eles também são importantíssimos porque nós utilizamos para a conjugação dos verbos. Então, facílimo aí de gravar. Muitos de vocês só estão relembrando porque já viram isso no ensino fundamental. Por outro lado, a gente tem os pronomes oblíquos, né? Os pronomes pessoais oblíquos, tá? Eles têm por função representar o complemento do verbo, tá? Então, dentro dos pronomes pessoais oblíquos, nós temos duas divisões, né? Duas subclassificações, que são os átonos e os tônicos. Por que átonos e tônicos? Átonos são aqueles que têm os som mais fraco. Tônicos é aqueles que têm sílabas que pronunciam-se mais forte. Só isso, nada mais que isso. Relativo à pronúncia, tá legal? Quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos? Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos. É nos, vos, tá, gente? Não nós, vós. Porque se for nós, vós, aí é pronome pessoal do caso reto, tá? Nos, vos. Os, as, lhes e se. Já os tônicos são mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, conosco, convosco, se, si, consigo. Ok? Essa classificação é só para a gente identificá-los, ok? Não precisa gravar, porque geralmente as atividades não cobram mais esse tipo de classificação, mas a gente precisa ter uma noção, né? Uma noção desse conceito, tá legal? Para reconhecê-los ali no texto. Então, ali sobre os pronomes pessoais do caso reto, né? A gente pode repetir aí que eles são os que substituem os substantivos e indicam as pessoas do discurso, né? Assumindo maioritariamente a função de sujeito da oração. Quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, ok? Já os pronomes pessoais oblíquos, que são subdivididos aí entre tônicos e átonos, né? Os tônicos são sempre precedidos de uma preposição e substituem um substantivo que tem função de objeto indireto, tá? Claro, se eles são precedidos por uma preposição, obviamente, né? Eles vão ter o objeto indireto, tá? Exemplos: mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas. Já os átomos, eles não são precedidos de uma preposição e podem substituir um objeto direto ou indireto. Então, você tem o me, te, o, a, lhe, nos, vos, as, os, as e lhes. Ok? Esses são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Agora, aqui uma observação importante, né? Sobre o uso do vós. Né? O vós ali que seria a segunda pessoa no plural, mas nós observamos hoje em dia que ele não é muito usado, né? Ele é uma linguagem mais culta. Nós sempre substituímos o vós, na grande maioria das vezes, né? Porque ainda existem linguagens, como por exemplo na Bíblia, nós encontramos muito essa linguagem mais rebuscada, então é bem comum a presença do vós. Mas para falar coloquialmente, até em documentos e textos mais elaborados, né, nós notamos muito a presença do você, ok? Então, não se observa atualmente o emprego do pronome vós. Em seu lugar é empregado o pronome de tratamento você. Observe. Vós podeis entregar o livro para Juliana? Você pode entregar o livro para Juliana? Então, nós sempre preferimos a linguagem mais simples, né? Principalmente nos dias de hoje, que é a linguagem cada vez mais dinâmica, mais objetiva e etc e tal, né? Quando você usa o vós, você tem que pensar um pouquinho para conjugar o verbo, porque ele não é como ele não é muito usual, muitas vezes a gente tem dúvidas sobre a conjugação do verbo para o vós, né? Em relação ao uso do tu e você, o seu emprego pode variar de acordo com a região do Brasil, cabendo também ao usuário da língua escolher a forma que deseja empregar. O importante é não misturar as formas de tratamento, ou se usa apenas a segunda pessoa, tu, ou somente terceira pessoa, você. Então, se você está escrevendo um texto e começou a referir-se à segunda pessoa tu,
finalize sempre usando tu. Se você utilizou você, utilize o você. No caso, se precedidos de preposição, eu e tu, eles flexionam-se em mim e ti. Então, o eu, ele vai flexionar para mim e o tu vai flexionar para ti, tá? Exemplo, há poucas divergências entre mim e ti. Então, aí a preposição entre ali, quando tem preposição, você tem que usar o ti, você não pode usar o tu, tá? Agora, se não tivesse preposição, você poderia usar o tu, ok? E se tiver preposição, no caso do eu, você vai usar o mim, né? Ok? Entregou o livro para mim, ok? Preposição para aí indica o uso do mim, certo? Bom, hoje nós ficamos por aqui, nós vamos falar apenas sobre os pronomes pessoais, né? Eu quero ressaltar mais uma vez a importância de observarmos essas palavrinhas mágicas no texto quando você está interpretando, tá? E também quando nós vamos escrever, quando nós vamos, né, colocar ali as nossas ideias no papel, porque a repetição de palavras, principalmente muito próximas, claro que existem palavras que inevitavelmente você vai repetir quando você escreve alguma coisa, mas muito próximo não é muito legal, né? E então os pronomes eles servem para essas substituições, né? E deixam o texto mais fluido e mais fácil de ser compreendido, ok? Então é isso, pessoal, fico por aqui, mais uma semana aí de estudo sobre classes gramaticais, estou à disposição para quaisquer dúvidas, ok? Façam as atividades e na próxima semana nós estaremos corrigindo as atividades via videoconferência e eu conto com a participação de vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês, certo? E estudem, por favor, estudem. Até mais!